Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e precisamos falar sobre Bitcoin, criptomoedas, atingiu a máxima histórica, mas para falar sobre isso, trouxe quem sabe do assunto, Nanda Guardian, tudo bem? Oi, tudo bem? Pessoal, obrigada, eu estou aqui pela segunda vez nesse canal falando sobre Bitcoin. Acho que da outra vez que eu vim tinha corrigido e tal, tava aquele medo, aquela coisa. Hoje estamos todos felizes. Quem investiu aquela época lá tá ganhando bastante dinheiro. Estamos ricos. Estão ricos. Precisamos falar sobre isso porque cada vez até está se institucionalizando mais, está ficando um assunto mais comum, né? Então, cara, a gente tem ETFs hoje, tem a novidade que é o BITO, né? Que é um ETF que se investe diretamente nos Estados Unidos. Tem o ETF da Hashdex. Bitcoin atingiu a máxima histórica, vai continuar subindo, não vai? O que você acha? Então, até falando da institucionalização do Bitcoin, quando a gente fala de ciclos do Bitcoin, é que acontecem aproximadamente a cada 4 anos, uma vez ocorrido o halving, então a gente teve um período de bull market, uma bull run em 2017, agora em 2021 também, então aproximadamente 4 em 4 anos. Se a gente comparar o que foi nos ciclos anteriores, esse atual ciclo do Bitcoin, ele é muito diferente porque existe um novo perfil de investidor, que é justamente o investidor institucional. Então, todas essas notícias de ETF, de empresas comprando Bitcoin, de usuários institucionais envolvidos, são muito positivas, porque mostra um amadurecimento da moeda em si e permite até mais possibilidades para o investidor comum. Eu tenho muita opinião de que quanto mais caminhos para o Bitcoin, melhor. Então, muitas pessoas assim, principalmente a galera mais das antigas, fala que esse não é o jeito certo de comprar Bitcoin, que tem que comprar na exchange, na carteira e tal. Eu já tenho uma visão muito diferente. Eu acho que cada caso é um caso. Se a pessoa se sente mais confortável de comprar direto via ETF, por exemplo, de ter uma gestora ali intermediando, algo do tipo, se ela deita no travesseiro de noite e dorme tranquila assim, tudo bem. Então, ótimo. Quanto mais caminhos para o Bitcoin, melhor. Excelente, eu acho legal você trazer esse ponto, porque a gente tem que entender que a gente está falando para um público grande. Né? Tem, como você disse, tem pessoas que investem no Bitcoin, sei lá, 10 anos e são fãs. Mas a gente tem que entender que a gente está falando com um público que de repente nunca ouviu falar, ou ouviu falar e está querendo iniciar, não sabe muito bem como. Né? Então eu acho que é legal a gente trazer esse ponto aqui de quais são as possibilidades hoje. Né? Então, por exemplo, a gente tem algumas diferenças. Sei lá, o Hash 11, por exemplo, é um ETF que você compra através da sua corretora no Brasil. A outra opção seria o quê? Esse outro ETF que se chama BITO, que você compra através de uma corretora norte-americana. Então, um brasileiro pode abrir conta na Avenue, por exemplo, e comprar o BITO hoje mesmo. E a outra opção é você abrir conta numa exchange e aí você comprar o Bitcoin diretamente. Né? Basicamente, a gente tem essas 3 opções para se expor ao mercado de criptomoedas. Isso, exatamente. E aí tem uma diferença, falando aqui das diferenças entre o Hash 11 e o BITO. O Hash 11, ele vem numa proposta muito parecida do IVVB11. Para quem é de mercado tradicional, deve conhecer esse ETF, que replica o S&P 500. O Hash 11, ele replica também o índice no exterior, mas é o índice de cripto da Nasdaq. Então, ele replica um índice. Já o BITO, o preço dele ele vai oscilar conforme a oferta e demanda de contratos futuros da CME, que é a Bolsa de Chicago. Então, é uma proposta diferente, é uma dinâmica diferente e não necessariamente o BITO vai acompanhar a cotação em si do Bitcoin, uma vez que ele recebe essa influência dos contratos de derivativos futuros da Bolsa. E eu acho que tem uma diferença também do Hash 11 não ser só Bitcoin. Né? Sim, tem isso também. Tem isso. E outra coisa também é a exposição mesmo. Quando a gente fala de diversificação de investimentos, muitas pessoas se prendem a, por exemplo, na diversificação dentro de uma determinada classe de ativos. Por exemplo, eu vou comprar ações, eu não vou me expor só num determinado setor, eu vou colocar ações de vários setores porque não necessariamente um setor vai performar igual ao outro setor. Só que
pouco se fala da diversificação de moedas. Porque se a gente parar para pensar, hoje, ter 100% patrimônio em Brasil, em reais, é uma loucura. Sim. Eu considero uma loucura. Com tantas facilidades que a gente tem de abrir conta no exterior, de dolarizar patrimônio, deixar 100% do patrimônio em real, que é uma moeda fraca, ainda mais com tanta turbulência política e econômica que a gente tem nesse país, é uma loucura. Então, quando a gente fala de ETF, a gente não pode esquecer que não temos aí o Bitcoin em si. Estaria no caso do Hash 11, o patrimônio fica exposto em reais e no caso do Bito em dólares. Então existe essa questão de diversificação de moedas também. E o legal é que a gente ter as opções, né? O legal é o mercado financeiro proporcionar esses instrumentos para a gente investir de maneiras diferentes, né? Quem quiser comprar através da Corretora do Brasil, compra o Hash 11, só que aí não é só Bitcoin, vai ter Ethereum lá dentro, vai ter uma outra diversificação. Achei muito legal essa notícia que agora a Bolsa de Chicago permite esses contratos futuros e a gente aqui no Brasil consegue investir, né, abrindo conta na corretora americana. Você consegue comprar esse ETF e aí você tem um pouquinho de Bitcoin, né? Não é o Bitcoin em si, mas é uma exposição a criptomoedas e também tem a opção que eu acho que até que você mais gosta, né, que você é especialista de comprar diretamente o Bitcoin, né? Sim, a compra direto via exchange, aí o investidor, a pessoa física comum, ela precisa se preocupar com a questão de armazenamento também, que é muito importante, porque a exchange, ela não tem, juridicamente falando, não tem nenhuma custódia sobre aquele ativo. É diferente de na bolsa de valores, por exemplo, que uma pessoa ela compra na corretora, se a corretora quebrar, não importa muito, ela vai solicitar lá a portabilidade. Por quê? Porque aquele ativo ele fica custodiado na B3. No caso de Bitcoin e de criptomoedas, não existe uma custódia. Então, se a exchange quebrar, já era. Não tem a quem recorrer. Você, investidor, é que tem que preservar esse negócio. Isso tem até uma frase, né, um conceito conhecido, que é você é seu próprio banco. Você custodia o seu saldo. E isso comprando diretamente. E como faz? Aproveitar que você está aqui, que você entende mais do que a gente, como é que faz? Existem algumas opções de carteiras, por exemplo, tem as carteiras online e as carteiras offline. As carteiras online, uma delas, como exemplo aqui, é a carteira da Trust. Você baixa no celular, cadastra as chaves, ele vai aparecer um endereço público. Esse endereço, você entra na sua exchange e envia para esse endereço. Aí leva lá um tempinho, dependendo do processamento da rede, leva um tempinho para cair o saldo e já aparece na sua carteira. Então essa é uma opção, bem tranquila até de fazer. E a segunda opção é fazer via carteiras offline, que são tipo um pendrive. Tem alguns modelos como a Trezor e a Ledger, a gente compra, chega em casa, ela chega com um cabinho mesmo, espeta no computador. Espetou no computador, abre o site, ou da Trezor ou da Ledger, cadastra as chaves e aí também vai aparecer um endereço e é o mesmo processo. Dentro da exchange é sempre o mesmo processo. Legal. Você vai enviar as moedas para um endereço. Tá bom, e aí você tem que preservar as chaves. Isso com você, né? Porque você é o único dono desse negócio. E aí tem muita gente que comprou Bitcoin assim no passado que nem deu muita moral, né? Comprou, vou ver o que dá, perdeu as chaves e já era. Não tem como recuperar, não tem. Porque como não tem um intermediário, o Bitcoin ele traz esse conceito de liberdade individual. Como não tem um intermediário, é o conceito de você ser o seu próprio banco, de você custodiar seu próprio saldo. Cara, e deixa eu te perguntar, aproveitar que você está aqui, que você manja do assunto, porque eu fiquei com muita inveja que você foi lá para El Salvador comprar as coisas em Bitcoin, né? Quem não sabe, El Salvador ela foi o primeiro país que aceitou Bitcoin como moeda oficial, né? Junto com o dólar. E, poxa, é o Caribe, né? Um lugar bonito e você foi para lá para usufruir mesmo esse dia a dia. E, cara, eu queria saber como que funciona isso. Como que é esse negócio? Você comprou uma água de coco com Bitcoin. É isso? Como que funciona esse negócio? Comprei e foi a água de coco mais cara da minha vida, porque eu comprei antes da máxima histórica e virou meme na internet, né? A galera falou, dava pra comprar 2 águas de coco. Não, mas então, é legal pra gente entender como que funciona isso, né? Já existe um país no mundo onde você consome
qualquer coisa que você quiser com Bitcoin. Sim. Como que você fez para comprar as coisas lá? Então, aí a gente entra até na utilização em si. Lá e em qualquer lugar do mundo existe um protocolo de segunda camada, que é um sistema chamado Lightning Network. O que que é isso? São canais de pagamentos entre a pessoa que vende e a pessoa que compra. Falando assim, bem por cima, não vou entrar muito tecnicamente. Mas você baixa uma carteira, também mesmo, que a gente está falando das carteiras. No caso, eu utilizei uma carteira chamada Bitcoin Beach, que é a praia do Bitcoin, lá que eles têm esse conceito. Baixei a carteira, mandei o saldo para essa carteira. E essa carteira tem o suporte pela Lightning Network. O que significa? Todo estabelecimento que aceitava Bitcoin tinha um QR Code. Eu chegava, lia o QR Code pelo aplicativo da carteira e já transferia na hora via Lightning Network. Então era muito rápido. E por que que existe esse conceito, né? A rede relâmpago que a gente chama? Porque se for fazer direto na rede original do Bitcoin, tem uma questão, tem a questão de demorar os 10 minutos para ser processada. Aí você não consegue, né? Por exemplo, você postou foto lá no seu Instagram de você comprando, sei lá, uma pizza, um café no Starbucks e compra na hora, né? Não dá para demorar 10 minutos, né? Exatamente. Se não existisse a Lightning, o Bitcoin ele talvez nunca poderia ser usado como uma forma de um meio de pagamento amplamente utilizado, porque seria impraticável você ir num estabelecimento e ficar 10 minutos para processar. Fora que tem até, se eu não me engano, não tem esse número exato, se eu não me engano, a rede ela processa 7 transações por segundo, alguma coisa assim. E a Visa, por exemplo, cartão de crédito, processa sei lá quantas mil. Então, só para a gente ter uma noção de escalabilidade. Esse protocolo, ele resolve entre aspas. Porque não é um problema o fato do Bitcoin ser assim, é uma característica mas seria dele. um problema entre aspas. Como forma de pagamento. Isso, como comércio ali, né? É porque existe essa questão dos 10 minutos até pela segurança da rede, de validar a transação, de ver se é autêntica. Porque como não existe um banco intermediário, quem que faz essa validação? Quem que garante que se eu mandar Bitcoin para você, vai cair no endereço certo e eu vou ter saldo suficiente para te mandar? Enfim, esse tipo de validação é feito pela própria rede, que é o processo de mineração que a gente chama. Então, mas aqui é uma conversa... Então tem muita novidade ainda que vai aparecer sobre o Bitcoin. Mas, cara, deixa eu te perguntar então sobre essa máxima histórica. O que você acha? Quem tem Bitcoin aí, comprou um tempo atrás, está na hora de vender? O que você acha? Não acho que está na hora de vender. Eu acho que ainda tem... Muita coisa para acontecer. É que assim, o que eu falo, eu não sou ninguém para achar nada. O mercado não se importa com a minha opinião. Sim. O mercado ele vai respeitar a lei da oferta e da demanda. Mas assim, todos os indicadores de análise, tanto análise on-chain como indicadores macro, estão contribuindo para a continuidade desse ciclo. E um desses indicadores são justamente as instituições institucionais comprando Bitcoin, aderindo ao Bitcoin. Porque, de forma geral, é muito bom que uma empresa, um fundo de investimento entre nisso, porque eles movimentam grandes volumes de muito moedas. Grande, muda a figura, né? E fora que, assim, o investidor institucional, ele não vende no desespero. Não é que nem a pessoa física que está lá, antes de dormir, olha o gráfico, aí se cai um pouquinho, ai meu Deus, será que eu vendo? Ou se é uma pessoa que quer comprar uma água de coco em Bitcoin, né? Então, o institucional tá nem aí, movimentou aquela quantidade, fica lá, às vezes mantém por anos e anos. Então, assim, todos esses fatores contribuem para a continuidade do ciclo de alta. Não significa que vai subir em linha reta. Em algum momento vai ter correção também, sempre tem. Cara, mas eu acho muito legal agora ter essas opções diferentes também, né? Mostra até, de repente, uma certa maturidade, né? Total, deixou de ser coisas de nerd, coisas de criança. E todo mundo tá de olho, né? Todo mundo, exato. Até quem... Por isso que é importante, porque tem muita gente que no começo achava que era coisa... isso aí é para lavar dinheiro, isso aí é só para dar golpe nas pessoas. Só que agora, com Coinbase, com ETF, Mercado Livre, PayPal, tantas empresas consolidadas realmente aderindo ao Bitcoin... Não dá mais para falar isso. Já realmente virou coisa séria, coisa de gente grande, vamos falar assim. Muito bom, muito bom. E pessoal, como tem muito mais assunto sobre isso, eu vou deixar também aqui na descrição um e-book que você escreveu, né, que fala sobre 10 fatos a mais. Então, quem quer aprender mais sobre Bitcoin,
o relatório está aqui, esse e-book, né? Isso, esse e-book ele tem um resumão para quem está entrando agora, ou então para quem já está há um tempinho no mercado, mas quer relembrar alguns conceitos importantes que quando a gente se expõe nesse mercado a gente precisa ter em mente. Entender o que é o Bitcoin, qual é o propósito, como funciona, como que essa volatilidade é presente nesse mercado, esse tipo de informação. Então baixa o e-book aqui na descrição. Ótimo, excelente. Conteúdo gratuito, né? É sempre bom a gente aprender um pouquinho mais e aproveitar. E Nanda, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vinda. E o pessoal, deixa comentário aí embaixo, perguntas que, dependendo do que vocês colocarem aqui, eu trago a Fernanda de novo aqui para falar com a gente. Vamos sim, pode comentar aqui embaixo. Não esquece de dar o likezinho também, deixar o like. Boa, valeu. Tá Obrigado, bom. gente. Tchau.